Olá, aqui de volta. Vamos ver se agora vocês conseguem me ouvir. Boa noite, eu sou a Patrícia Junqueira, coordenadora do Instituto de Desenvolvimento Infantil. Por favor, me deem um ok se vocês estiverem me ouvindo, tá? Para eu poder dar continuidade, que nós tivemos um probleminha técnico. Muito obrigada, Jaque, obrigada por me responder. Então, voltando, hoje é um dia muito especial, não só para mim, mas para toda a equipe do Instituto de Desenvolvimento Infantil, porque nós damos início a uma série de lives da Sonda à Mesa. Eu só vou tentar aqui só. Tá difícil hoje, mas vamos lá. Da Sonda à Mesa, vão ser várias lives. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto que ainda tem muito tabu. Muitos pais têm muitas dúvidas que nem sempre são esclarecidas pelos profissionais da área de saúde. E é um prazer enorme para mim e para toda a minha equipe, né, compartilhar as nossas experiências e tudo que temos vivido até o momento com essas crianças, tá bom? Hoje nosso tema é o que é gastrostomia e quando ela é indicada. E eu tenho, né, a honra de convidar o Dr. Gabriel Benevides. Ele é gastroenterologista pediátrico da equipe do Dr. Ricardo Toma. São nossos parceiros aqui no Instituto. E eles trabalham, né, são filiados ao Instituto da Criança do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Eu vou convidar o Gabriel para entrar na live. Vamos ver, Gabriel. Ele já está aqui, que eu já vi. Eu só preciso... Pronto, já coloquei. Vamos ver se ele entra. Acho que agora ele deve entrar. Será que ele conectou? Ah! Olá, boa noite! Desculpa o atraso, tivemos uns probleminhas técnicos, mas já foram resolvidos. Quem faz ao vivo, né, Gabriel? Não tem jeito. A tecnologia às vezes nos prejudica. Muito boa noite. Eu queria muito te agradecer por ter disponibilizado aí um horário tão precioso, né? Para conversar novamente conosco, esclarecer as dúvidas, né? Sobre um assunto, como eu estava te falando, de tamanha importância, né? Como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar sobre o que é gastrostomia, quais são os tipos, quando ela é indicada, se ela pode ser transitória ou não, né? E vamos conversar sobre todas essas situações clínicas. No dia 27, nós vamos falar sobre como o fonoaudiólogo ajuda no desmame. Dia 3, nós vamos falar sobre a nutrição na gastro. Hoje também vamos falar um pouquinho, porque não tem como falar sobre isso. No dia 10, vamos ter um relato emocionante de uma mãe de um paciente nosso, a Márcia. Dia 17, vamos ter uma conversa com a nossa psicóloga, falando sobre os desafios, né, das famílias que têm crianças com gastro. E no dia 24, vamos conversar com o Dr. Ricardo Toma, contando um pouco sobre a nossa experiência no tratamento a essas crianças. Vamos lá, Gabriel, desculpa te fazer esperar um pouquinho. Você quer dar boa noite, se apresentar, embora eu já tenha te apresentado, mas é sempre bom. Não, boa noite a todo mundo. Vou falar também, Patrícia, estava sofrendo aqui. Acho que você do Instagram. Eu falei, onde eu clico? Aquele desespero. Total, total. Imagina, eu tive que entrar duas vezes porque não estava dando certo. Mas tudo bem, Mas vamos agora, está tudo bem. é um prazer estar aqui com você, abrindo essa sequência de lives. Abrindo com o pé direito essa sequência de lives. Vamos lá, doutor Gabriel. Comece explicando para o nosso público, né, o que é gastrostomia e se existem tipos de gastros. Ótimo. No termo médico, a gente fala que gastrostomia é
uma via alternativa de alimentação. Mas o que quer dizer isso, né? É uma forma de alimentar que não seja pela boca. Então, ao invés de alimentar pela boca, a gente alimenta direto na barriga, no estômago, através de um dispositivo que a gente chama de gastrostomia. Então, é uma nova forma, uma forma diferente de alimentação. Mas quando que ela é indicada, doutor Gabriel? Em que situações? Isso. Ela pode ser indicada em algumas situações. Peraí, doutor, tem como aumentar um pouco o seu áudio, que eles estão dizendo que está um pouco baixo? Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar falar mais alto também. Vocês me falam se melhora um pouco. Vamos ver se assim melhora. Estou te perguntando quando ela é indicada. Isso. Ela pode ser indicada quando a criança tem uma forma de alimentação pela boca insegura, ou seja, ela se alimenta pela boca e tem risco do alimento ir para o pulmão, né? Que a gente chama de aspiração. Então, tem uma deglutição, uma forma de alimentação insegura. Então, ela não deve se alimentar pela boca. Essa é uma das indicações. E a outra indicação é quando a criança não consegue comer pela boca a quantidade de calorias suficiente para crescer, para ganhar peso, para se manter nutrido. Isso pode ser porque ela tem uma dificuldade de ingerir os alimentos, então ingere poucas calorias, ou uma outra situação, uma doença em que a criança tem um gasto energético muito alto. E ela não consegue, mesmo comendo bem, ingerir todas as calorias. Um exemplo disso é uma criança que nasceu com uma cardiopatia congênita ou tem uma fibrose cística. E tem outras crianças que precisam ingerir comida, algum alimento a cada 2 horas, a cada 3 horas, inclusive de madrugada. Então, para ter segurança, a gente faz uma gastrostomia também. Uma dessas doenças a gente chama de glicogenose. Então, há diferentes indicações de gastrostomia na pediatria. O doutor Gabriel, qual é a diferença? Acho que para o público em geral, né, que está nos acompanhando, existe mais usual nós observarmos, acho que é mais senso comum, aquela sonda nasoenteral, né, que nós observamos até em adultos e tal. Na verdade, qual é a diferença entre a sonda nasoenteral e a gastrostomia? Ótimo. A sonda nasoenteral, então o próprio nome já diz, é uma sonda, ela é bem comprida, ela vai do naso, que é o nariz, e ela pode ir até o estômago, que a gente vai chamar de nasogástrica. Ou ela pode passar o estômago e ir até o intestino, que a gente vai chamar de nasoenteral. A gastrostomia, a gente chega no mesmo lugar. Então, a gente pode ter uma gastrostomia que vai até o estômago, ou a gente pode ter uma gastrostomia que vai até o intestino, que a gente chama de gastrojejunal. Então, a diferença da sonda para a gastrostomia é que a sonda, a via de entrada, começa pelo nariz. E a gastrostomia começa pela barriga e o rosto fica livre. Essa é uma diferença de localização, né? Vamos colocar assim. E tem, por exemplo, crianças que eu vejo que iniciam com com a sonda nasoenteral, por exemplo, né, ou nasogástrica, e que ficam durante um tempo e depois o médico, né, fala, olha, deveria se usar, ele vai demorar muito para conseguir alimentação pela boca, então nós orientamos uma gastrostomia. Né? Isso acontece também? Tem uma regra, tem algum consenso que direcione isso? Exatamente. Ou a escolha dos pais, assim? Boa colocação. Acontece, e é frequente, né? Saiu uma recomendação bem recente, de setembro agora, da Sociedade Europeia de Gastropediatria. E eles falaram que
Uma criança que está com uma sonda nasogástrica ou com uma sonda nasointeral, já está usando ela por 3 a 6 semanas. Então é um período relativamente curto, máximo um Sim. mês e meio. E você não tem previsão de tirar essa sonda nas próximas semanas, é uma indicação que eles colocam como, é uma recomendação para se fazer a gastrostomia. Por quê? Né? A sonda nasointeral ocupa uma cavidade nasal. Então vai ter um nariz entupido, entre aspas. Né? Uhum. Aumenta um pouco a chance de alguma infecção nasal. Sim. Fora isso, ela é bem fina, porque tem que passar pelo nariz, ela pode Uhum. entupir. Uhum. Ela leva uma sensação, mesmo que leve, na garganta, no fundo aqui da boca. Talvez em algumas crianças pode atrapalhar a deglutição, um pouco a sensação. E principalmente em crianças mais velhas, tem a questão visual, né? De ter uma sonda pendurada, tudo mais. Já a gastrostomia, o dispositivo é muito curto, ele fica embaixo da camiseta, você não a vê e ele é mais calibroso. Então a Uhum. gente consegue menos chance de entupir, né? Então Uhum. tem E essa. desculpa. Interessante, eu desconhecia realmente esse consenso, essa recomendação, porque muitas vezes há muita resistência das famílias, né? Eu já tive pacientes, por exemplo, que tiveram que manter muito tempo no hospital pela resistência em fazer a gastrostomia, né? Ou da dependência de um home care, né? Porque não aceitavam fazer. Na verdade, a decisão, né, pela gastro é um processo cirúrgico, né? Vamos explicar assim, aonde é a incisão, é um processo longo que demanda muitos riscos, como funciona? É uma cirurgia? Perfeito. Tem uma palavrinha que você falou, Patrícia, que eu achei ótima, que foi a decisão, né? Uma coisa é a gente falar da indicação, outra coisa é falar da decisão. Então, a decisão de passar uma gastro é interdisciplinar, multiprofissional. Não é só do Uhum, médico, é da uhum, equipe. Médico, fono, nutri, psicóloga, cuidadora, enfermeira, né? E uhum, inclui os familiares. uhum, É uma decisão que tem que ser tomada em conjunto, né? uhum, E é um procedimento, realmente, principalmente no Brasil, é um procedimento que, vamos colocar, que ainda está caminhando para ser indicado mais frequentemente. Mas quando a gente vê níveis populacionais, Inglaterra, Europa, Estados Unidos, nossa, cada ano que passa aumenta a quantidade de gastrostomias passadas, né? E uhum, é o primeiro ou o segundo procedimento mais realizado em crianças nos Estados Unidos e na Europa. É muito frequente. E por que uhum, aconteceu isso, né? Porque até a década de 80, o único jeito de fazer gastrotomia era uma cirurgia. Então quem fazia era o cirurgião pediátrico. Ele fazia uma incisão na barriga, uhum, pegava o estômago e passava uma gastrotomia. Era uma cirurgia. Um tempo de anestesia, 1 hora, uhum, ponto, né? Na barriga. Hoje em dia, a gastrostomia ela é passada, principalmente no Brasil, pela endoscopia. A gente chama de gastrostomia percutânea. É um uhum, procedimento que dura 15, 20 minutos. Então, um tempo de anestesia muito curto. uhum, Praticamente, você não vai ter ponto na pele. Você vai ter só a passagem da gastro. Então, por ser um procedimento muito simples uhum, e com muitos benefícios, tem se passado cada vez mais. uhum. E é uma incisão, né, no abdômen, né? Uhum. E a incisão é realizada para a introdução desta sonda que vai até o estômago. Isso. Então, é realizado um corte no abdômen, uma incisão no estômago, que é na parte de cima aqui do abdômen, Uhum, próximo aos ossos, né? uhum, Arco costal, o tórax, uhum, das nossas costelas. É uma uhum, incisão pequena e que
praticamente não se vê a incisão depois da cirurgia, ou da passagem, só vê a gastro. Uhum. Que é uma sonda, né? Que é introduzida ali até o estômago e fica Normalmente, depois de um tempo, eles trocam por um bottom, né? Fica como se fosse Isso. um bottom ali. Dois tipos, vamos colocar assim. Primeiro é o tubo da passagem, que a gente fala. É o Uhum. tubo de gastrostomia. Então, quando faz o procedimento, é passada uma sonda, que é um tubinho, que ele tem um comprimento, assim, uns 10 centímetros, que fica para Uhum. fora da barriga. Uhum. Depois de 2 a 6 semanas, quando esse Uhum. orifício da gastro fica maturado, então fica bem cicatrizado, aí você troca pelo bottom, que vai ficar do lado de fora da pele, 1 centímetro. Então é bem discreto. Uhum. Uhum. Agora a pergunta que não nos deixa, né? É verdade que a criança que faz gastrostomia nunca mais vai comer pela boca? Ah, Acho que é uma dúvida de muitos pais, né? E eu vejo dia a dia que eles falam: não quero fazer, porque se fizer assim ele vai desaprender a engolir, ele não vai mais usar a boca para comer. Isso é uma verdade? olha que interessante, né? É, quando a gente vai ler um artigo de gastrostomia, ou no livro de pediatria, e vai falar sobre gastrostomia, a primeira linha, a introdução, é assim. Nenhuma doença e nenhum quadro vai melhorar significativamente se a gente não tiver uma nutrição adequada. Então, a prioridade é nutrir. Tudo vai ficar mais fácil para a criança, para o adulto, para o idoso nutrido, né? Então, fazer a gastro, nutrir, é abrir a porta para ela conseguir fazer melhor as terapias, para sentir melhor consigo mesma, para melhorar os exames se tiver alguma alteração e para conseguir cada vez comer mais e quem sabe no futuro até tirar gastro. Uhum, Então, a uhum. gastro não fecha a boca, a gastro abre as portas. Abre as possibilidades, não é, doutor? Que muitas vezes, né, no dia a dia, nós conseguimos observar isso, né? Como a criança fica menos aversiva, não é? Às vezes, com a sonda, ela tem incômodo, ela tenta tirar a cavidade na boca, essa região da face, acaba sendo uma área muito delicada, porque, né, mexe na sonda, traz algum incômodo. Então, nesse sentido, libera mesmo essa possibilidade de liberar a boca até para a criança poder comer, né? Agora, uma pergunta: em quais situações a gastrostomia será permanente? Existe essa condição? Existe sim. Principalmente quando tem uma deglutição, uma alimentação insegura, sem Uhum, possibilidade de melhora, né? uhum, uhum, Então, principalmente talvez em situações, em crianças com doenças neurológicas, né? uhum, Ou quadros anatômicos, né? De uhum, difícil resolução, por exemplo, uma atresia de esôfago bem complexa. uhum, Então, são situações em que a gastro seria permanente, vamos colocar assim. uhum, uhum. Sabe, às vezes eu tenho a sensação de que a equipe médica, que é só pela minha experiência, a experiência que a gente tem lá no Instituto, às vezes as histórias, né, as mães relatam que o doutor falou para mim que se eu fizesse a gastro, ia ser muito melhor para mim, né? Que ia ser mais fácil. E eu faço qualquer coisa pelo meu filho, eu passo horas alimentando, né? Então, acho que a forma como é indicada a gastro também faz toda a diferença, não é, doutor? Exatamente. Eu ainda hoje ouço muito isso. Não, se depender de mim, eu faço qualquer coisa. Eu fico 3 horas aqui tentando alimentar o meu filho, né? Eu É. acho que a gastro vai muito além, né? Da ajuda para os pais, né? E tem a palavra importante que é a qualidade de vida. Sem dúvida, sem dúvida. Melhora a qualidade de vida da família, né? Uhum. Para Da propiciar família. fazer o que for.
né? Com Isso certeza. Eu falo que eu costumo dizer que para algumas famílias a gastrostomia é libertador, né? Ela possibilita uma série de experiências, né, de vivências que a sonda, muitas vezes, né, por um tempo prolongado, não permite, né? Nós tivemos algumas perguntas que foram enviadas e eu gostaria de não deixar de fazê-las aqui, né? Uma você já respondeu, né? Que quais são os critérios para indicação, né? E deixa eu ver se eu tenho o nome. A Mônica, acho que é Mônica Oliveira, a Mônica Oliveira, ela colocou que como saber, né, se o bebê que se alimenta pela gastro está satisfeito? Achei uma excelente pergunta. Muito obrigada, Mônica. Né, como a gente mensura a quantidade de alimento e como a gente percebe essa saciedade no bebê? ótima pergunta. E eu vou precisar que você me complemente, Patrícia. Claro, vamos juntos. Uma, vamos colocar da parte médica, vai. Uhum, uhum, Ah, a gente primeiro faz um cálculo das necessidades calóricas da criança. uhum, E a partir desse cálculo, a gente fala, por volta de tantos ml a cada tanto tempo. Mas isso é uma base. uhum, Temos pacientes que têm que ingerir 60% disso e estão bem. E tem pacientes que uhum, têm que ingerir um pouco mais. E aí uhum, entra os sinais de saciedade, que uhum, podem ser, às vezes, grosseiros, né? Então, no uhum, final da mamada, da infusão, a criança fica irritada e regurgita. Opa, uhum, será que eu enchi esse tanque? uhum. Ou da parte médica, a gente vê que ela está ganhando muito peso. Aquele caso que nós tivemos em comum de um Sim, bebê, né? nossa, Ele vomitava quando depois de todas as infusões, não é? E exatamente. nós percebemos, né, que ele estava um pouquinho além do peso, visualmente, né? E aí nós o encaminhamos. E agora entrou nos eixos. Sim, e aí foi necessária a redução, né, dessa dieta, porque ele estava com sobrepeso, não é? Não sei se ele já estava na obesidade, mas ele estava com sobrepeso, não Ele é? estava em obesidade, Olha. estava quase saindo do gráfico. Nossa. E E isso, essa superalimentação, trouxe um desconforto para ele, porque ele tinha vômitos recorrentes, né? uhum, Então, eu acho que nós vamos falar na próxima semana, né, só sobre essa questão mais fonoaudiológica, mas entendendo aqueles pais, os profissionais que estão nos ouvindo, que o fato da mãe alimentar o bebê pela gastrostomia também deve ser uma comunicação, né? Não é porque a criança está recebendo alimentação pela gastro que eu posso colocar lá, né? Para infundir, algumas têm como é que chama o nome disso, Gabriel? bomba. A bomba de infusão, né? Deixa lá a criança assistindo o desenho ou deixa a criança dormindo, passa e depois vem ver se acabou, né? Então, a gente pode transformar isso e deve num momento de interação também, né? E à medida em que os pais percebem os sinais que a criança dá, eu acho que facilita muito esta percepção se a criança está satisfeita ou não, Uhum. né? Se a criança se contorce, se a criança tem vômitos, tem muitas crianças que têm náusea durante a passagem. Você percebe isso? É comum também na sua experiência, Gabriel? Sim, E tem algum são, motivo específico? são as situações, as dificuldades de infusão da dieta pós-gastrostomia, que é inúmeras soluções e situações a gente pode ter com muitas soluções, né? E a Uhum. náusea, ela inclusive pode ser um sinal de saciedade também. Uhum. Que não está sendo respeitada muitas vezes, né? Uhum. Uhum. E há diversas situações para a gente pensar, né? Como foi feita essa gastrostomia, né?
que dieta que a gente está infundindo, como que a gente está infundindo, que velocidade, né? Quais são os cuidados que a gente está tendo com essa gastro. Às vezes, a criança que tem dificuldade, por exemplo, né, Patrícia, eu acho que a gente teve um paciente assim também, que estava com uma dificuldade de infusão, logo após a gastrostomia, e aí foi pensado, então eu vou concentrar essa dieta cada vez mais, já que ele era 100 ml, vou colocar 5 medidas de leite em 60 ml. Né? Como é que vai ficar esse estômago gerindo isso? Né? Então tem todo um contexto. E quanto mais fisiológico, quanto mais a gente lembrar da alimentação oral e aplicar isso na gastro, mais a gente consegue adequar. Sim, sim. Uma outra questão, né, que é bastante recorrente, muitos dos bebês e das crianças que fazem gastro costumam fazer em conjunto uma outra cirurgia que é chamada de fundoaplicatura, tô certa? Que é para ter fundoaplicatura, é isso? Que é para ajudar na questão da doença do refluxo gastroesofágico. É uma regra? Toda criança que faz a gastro faz a fundoaplicatura? Existe uma correlação direta? Boa, ótimo. Isso é uma recomendação que veio recente também, de setembro, mesmo grupo. Na passagem da gastro, não se deve realizar de rotina a fundoaplicatura. Ainda mais numa criança sem histórico de refluxo ou uma criança que tem um refluxo leve. Dá para explicar em poucas palavras o que seria isso para as pessoas que estão nos ouvindo? O que é o que acontece no estômago com a fundoaplicatura? Isso, claro. Então, o estômago é um balão, assim. Vamos imaginar uma bexiga. Quando a gente enche a bexiga de ar, vamos supor que essa partezinha que a gente enche de ar é o esôfago, é o final do esôfago entrando no estômago. Então, na fundoaplicatura, a gente pega o balão, então a gente pega o próprio estômago e dá uma volta em volta desse esôfago, desse caninho. Estreita a passagem do estômago para o esôfago, é isso? A passagem, exatamente. De modo que não estreita tanto para não impedir que desça, mas para impedir que volte. Então, para diminuir o refluxo. Só que nessa cirurgia eu estou mexendo no estômago. Então, ela tem que ser indicada. Então, uma coisa é cirurgia para refluxo, outra coisa é gastrostomia. Elas podem ser realizadas juntas, mas não é necessariamente. E a fundoaplicatura, estão perguntando aqui, né? É um procedimento cirúrgico para a doença do refluxo gastroesofágico? Exatamente. E ela pode ser indicada independente da gastrostomia? Pode. Tem criança que faz fundoaplicatura e não faz gastrostomia. Tá. Tem uma, acho que a colega fonoaudióloga, Leisa, ela está perguntando se a fundoaplicatura não dificulta mais ainda a introdução via oral. Não necessariamente. Não. Às vezes ela até, por conta de diminuir o refluxo, ela pode até contribuir positivamente. Ela propicia o conforto, né? E a criança pode introduzir a alimentação. Aqui nós temos uma outra pergunta também, acho que você já respondeu, né? Não está identificado o nome, mas ela coloca que a neta, né, faz uso de sonda nasoenteral de 18 dias de vida até hoje com 1 ano e 9 meses, né? E que ela tem muitas dificuldades com a alimentação. Então, você já respondeu a recomendação, né? Não, e obrigado pela pergunta. Sim, sim. Porque nos orienta também, né? Aqui tem uma pergunta também da Marcela, né? Sobre uma criança com síndrome de Down, internada, teve que fazer a gastrostomia pelas cirurgias cardíacas, né? E ela não engole, fica com tudo no soalho oral e não deglute, né?
E aí ela está fazendo uma pergunta específica aí para fazer um trabalho, né? Isso não é sempre que acontece, não é, doutor? Eu não entendi a pergunta, desculpa, Não, ela está Patrícia. colocando uma dúvida, que ela tem uma criança, né, que está há muito tempo, que está com a gastrostomia e que tem interesse, leva tudo à boca, só que não deglute, né? Entendi. Então, não tem relação direta com a gastrostomia isso, né? Pode ter Isso. outras causas. Nesse caso, eu penso gastrostomia, nutrição. E a Uhum, questão oral, né? Não uhum, necessariamente estão uhum. interligados. Perguntaram também, depois de realizada a gastrostomia, em quanto tempo depois pode se iniciar a alimentação pela gastro e pela boca? Muito boa pergunta prática. A gastrostomia, que não é cirúrgica, essa que eu comentei, por via endoscópica, 3, 4 horas depois do procedimento, a gente já inicia a alimentação. E por volta de 24, 48 horas depois do procedimento, a criança já tem alta. Tá? Muitos centros dão alta no dia seguinte. Então, é um procedimento bem tranquilo. Uhum. Para comer pela boca, seria como uma outra cirurgia de pequeno porte, de qualquer motivo. Uhum. No Tá dia seguinte, liberado teoricamente, né? Depois de não um tem tempo problema. e tal, Exatamente. não teria nenhuma contraindicação, né? Doutor, nos casos de gastroparesia, nós temos alguns pacientes com gastroparesia, né? Que você pode explicar melhor o que é em palavras mais simplificadas, né? A gastrostomia pode vir a prejudicar, dificultar ainda mais a aceitação? Sim. E é muito interessante a sua pergunta, porque cada vez estamos vendo mais pacientes nessa situação, né, Patrícia? E a gastroparesia, ela não tem uma causa específica, né? Não. Ela A gente, vem associada a alguma outra doença mais frequente? em adultos, a principal causa de gastroparesia é diabetes. Diabetes do tipo adulto, diabetes do tipo 2. Não sabia. Que não é o caso das nossas crianças, nenhuma tem diabetes. Então, a Uhum, gastroparesia da pediatria ela é sem causa, é o que a gente chama de primária. A gente uhum, está começando a descobrir as causas, mas ainda não tem certeza. uhum, O que é gastroparesia? É quando o estômago demora para fazer a digestão, demora para uhum, esvaziar. Então, você comeu o almoço meio-dia, 3 da tarde, 4 da tarde, metade do almoço ainda está no estômago. Para quem tem uma gastrostomia, isso pode se tornar um problema, porque está lá colado na geladeira. 100 ml meio-dia, 100 ml 15 horas, 100 ml 18 horas. E aí, como é que vai ficar esse estômago? Né? Como é que vai ficar essa questão de fome e saciedade? Então, conhecer se tem gastroparesia antes da gastrostomia pode ajudar. E qual o diagnóstico para gastroparesia? É Como um, faz? pode ser uma suspeita clínica, a gente vê Uhum, acontecer isso. uhum, Criança, 5 horas depois de comer, regurgita o que ela tinha uhum, comido lá. Ou tem exames específicos. Um uhum, deles é a cintilografia para esvaziamento gástrico. uhum, uhum, Depois que passou a gastro, ou a criança com gastroparesia, tem tratamento. Uma parte do uhum, tratamento é nutricional, é alimentar, com uhum, ajuste da dieta, e uma parte é medicamentoso. E uhum, existe aquele tipo de gastrostomia que a gente falou que é a gastrojejunal, que a gente alimenta uhum, direto no intestino e não precisa do estômago. Então, apenas em uhum. situações muito específicas, a gente usa esse tipo de gastrostomia para crianças com gastroparesia. Uhum, muito interessante. Nossa, quanto conhecimento, não? E eu observo assim, tanto esse diagnóstico de gastroparesia é importante, muito importante, né, ter esse conhecimento da melhor forma para a realização da gastrostomia, porque a gente percebe que pode impactar, que vaza, que reflui,
né, que tenham, né, um desconforto e que nem todos os profissionais, né, têm esse olhar, esse cuidado. Então, E também aqui fica um alerta, né, para os colegas fonoaudiólogos, para para toda a equipe que trabalha com essas crianças, né? Que nem sempre o problema está na boca, né? Às vezes a gente insiste, a família insiste que a criança coma e ainda o alimento está totalmente parado ali, né? Vocês estão perguntando... eu acho que é complexo, né? Existem medicações e quais são? Aí depois acho que cada profissional, não sei se tem um nome teórico, acho que é complexo isso, né? É complexo, É, depende do paciente. cada caso é um caso, tem que avaliar o conjunto, não é? O conjunto para Exatamente. que a gente possa ajudar essas famílias. Nossa, eu tenho tantas. Quanto mais nós estudamos, né, mais nós temos dúvidas com relação a isso. É muito comum nas crianças que, por exemplo, a forma de administração da dieta pela gastrostomia faz toda a diferença, né? Nós já tivemos casos de que as crianças tinham um padrão de recusa muito severo com o uso da gastro, desconforto, e aí nós encaminhamos, né, para vocês e vocês falaram: ela tem dumping. O que é esse dumping que tanto atrapalha as nossas crianças? Ótimo. O dumping é o oposto da gastroparesia. Uhum. É quando o estômago esvazia rápido demais. Uhum. E aí o intestino não dá conta de lidar com tudo isso de alimento lá dentro. Uhum. E aí, quando entra muita comida no intestino muito rápido, ele acaba liberando muita insulina, porque ele quer digerir isso rápido. Uhum. E aí pode ter até uma situação que a gente fala que é paradoxal. Você comeu, mas você faz uma hipoglicemia. Você Nossa, diminui a glicose. caramba. Ou você comeu e tem náusea, se sente mal, palidez, né? E geralmente é logo após comer. Né? Porque Ou está indo muito rápido do estômago para o intestino. Essa passagem é muito rápida e aí causa esses desconfortos. Exatamente. Uhum, uhum. E aí, nesse caso, eu lembro que vocês mudaram a forma de administração da dieta e a criança mudou. Outra vida, né? Qualidade de vida, aquilo que nós falamos, né? Porque nesse caso dessa criança, eu me lembro bem virou uma chave, né? E aí, aí foi possível, sim, iniciar um processo terapêutico, né? E ter sucesso com o caso, porque se a criança não tem, quando a criança não tem esse conforto com a gastro, é muito complicado, né? Por isso que a gente pede muito para as famílias observarem, né? A criança logo após, durante, quais são as sensações, quais são as manifestações, para que a gente possa também referir, né, para a equipe médica e também identificar, porque vocês vão muito também, né, por essas percepções que a família traz, né? Perguntaram aqui se pode voltar alimento pela gastro e quais seriam os motivos. Um deles é a própria gastroparesia. Uhum. E o outro é hiperingestão também, dando uma simplificada. Uhum. Perguntaram também aqui, nós vamos ter uma live somente sobre isso com a Diandra Loureiro, nossa super nutricionista, né, nutricionista da nossa equipe. E a Aline, ela perguntou, posso passar alimentação caseira pela GTT? Boa pergunta. Complexo, né, doutor? Acho que uma live para falar sobre isso tá Uma ótimo. live, acho que é uma live para falar sobre isso, só dizer que nós vamos falar sim, né? Sobre isso, vamos colocar os prós e os contras. Você quer se abster de responder, né? Já entendi. Tranquilo, 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 tranquilo. Perguntaram aqui: a sonda não tem maior risco de broncoaspiração? Ah, não. Não, né? Não, porque ela vai direto para o estômago, né? Não tem. Não, Intestino. é,
Estão falando também, né, que na prática, em hospitais aqui no Brasil, as crianças ficam muito mais tempo com a sonda até usar a gastro, né? Eu acho que é uma prática, e como toda Uhum, prática, muda de pouquinho, né? Cada uhum, vez mais a gente está conseguindo indicações mais precoces. uhum, uhum. Eu acho, sim. Por isso também a importância de uma live como essa, que traga informação de qualidade, porque muitas vezes, eu me sinto no papel, né, de mostrar os benefícios da gastro, né, para a família. Então, nós vamos conversar sobre isso na live que nós vamos conversar com a Márcia Marsola, mãe do Alberto, nosso querido paciente, que já teve alta, que está ao máximo. Então, eu acho que essas foram as principais perguntas. Acho que a gente já está chegando ao final. Tem alguma outra coisa, Gabriel, que nós não tenhamos lembrado, que seja importante com relação a gastro? Estou perguntando também, tem um tempo que pode ficar com a gastro e depois tem que ser trocado? Existe esse problema? Quando se passa o bottom, que é o, vamos colocar assim, é o que vai ficar Uhum, por um tempo, a uhum, gente troca a cada 3 a 6 meses. A maioria uhum, das vezes, entre 5 e 6 meses, a gente troca o bottom. Para trocar, não precisa de sedação. Chega no hospital, no consultório, 3 minutos, 2 minutos, troca. Bem tranquilo, uhum. não dói. Uhum. E Depois da troca segunda porque a troca, criança vai crescendo e vai ficando mais difícil o posicionamento? é da, é da durabilidade do próprio bottom. Então, ele Hum, é um plástico, uhum, hospitalar, claro, medicinal. Ele pode ressecar um pouco, e como passa dieta, pode mudar um pouco o odor. uhum, Então, periodicamente, a gente troca. E eu ia uhum, comentar assim, depois da segunda troca, é tão tranquilo que a própria criança quer trocar. uhum, uhum. E doutor, uma criança que faz uso de gastrostomia pode ter uma vida normal? Normal, que eu quero dizer, frequentar escola, ir à praia, piscina, brincar no parque, ela tem que ter alguma restrição com relação ao movimento, relação ao brincar? Quando me faz essa pergunta, eu gosto de dar o exemplo da piscina. 2 semanas depois que fez a gastro, já pode mergulhar. Uau! Pode ir pra praia, pode ir para o mar, não tem problema. Tem que colocar alguma proteção especial? Nenhuma. Gastro é desenrolado. Eu falo, é criado por americanos, que eles são bem práticos, né? Uhum, É desenrolado. Passou, acabou. que ótimo. A Então é criança muito pode ir à escola, ter uma vida, né? correr. Correr, brincar, não tem perigo. Algumas mães falam, e se sair? O bottom. Vai correndo? Não correndo, mas vai até o hospital e coloca. Algumas mães até recolocam, né? Incrível como elas vão aprendendo. E se você está seguro, recoloque Uhum, até e ir ao vai até o hospital. hospital. Uhum, Porque para mostrar a simplicidade da gastro, né? Se, se, sim. se saca o bottom, aquele orifício da gastro, ele pode fechar em até 6 horas. Nossa, de tão. Então, Nossa. tão Como se pequenininho que fosse é. um machucado, né? Como se fosse um corte assim que a gente tem que cicatriza. Nossa, incrível. Cicatrizar. Uhum, Então, se tiver uma sacar acidentalmente, passa e aí vai para o hospital. uhum, Uma mãe uhum. que tem um treinamento. Sim, sim, Uma. sim. E nós falamos com relação a isso, né? A qualidade de vida, porque os pais que colocam e começam a olhar a gastro e a qualidade de vida que eles ganham depois disso, né? Tem alguns até que se tatuam com a própria gastro, né? Com a gastro do filho, porque começam a entender que agora eles podem viajar, que eles podem passear, né? Podem ir à praia, ninguém nem ficar sabendo o que está acontecendo, porque quando está com a roupa ninguém vê, né? Eu Uhum. falo que a gastro é inclusiva, né? Porque ela
possibilita, né, esse compartilhar, né, de experiências e de vivências que são tão importantes para a criança, né? Quando a criança fica presa num leito, quando a criança, né, fica fragilizada, quando o momento da refeição é uma tortura, literalmente. Eu falei para você recentemente, eu tive um paciente do México, né, que uma mãe muito querida, mas que ela passava a sonda, né, 2 vezes ao dia para alimentar o filho. Então, assim, quanta dificuldade, né? Quanta limitação que isso traz, quanto desconforto, né? Para todos. Então, eu acho que a gastro ela é libertadora em muitos casos e traz uma qualidade de vida sem igual. Mas acho que ainda hoje tem muito medo, né? E falta de informação. Por isso que essa live vai ficar gravada e eu peço que se você tem algum paciente, se você conhece alguém, né, que faz uso de uma sonda, por exemplo, por muito tempo, uma sonda nasointeral, né? Ah, perguntaram também qual a diferença entre a sonda, acho que é uma das últimas perguntas que a gente tem que encerrar, entre a sonda orogástrica e nasogástrica. A orogástrica é da boca ao estômago. Nasogástrica, nariz, estômago. Orogástrica, a gente usa muito pouco. Só no período neonatal, recém-nascido. Porque depois, como que a gente vai alimentar? Né? Pela boca, é muito pontual. Com certeza. Deixa eu ver aqui. Eu acho que nós já respondemos quase todas. Em nome do Instituto, doutor Gabriel, eu queria muito agradecer mais uma vez o seu tempo. Tenho certeza que essa live ajudou muita gente, muitas pessoas, até pelo feedback aqui, né? Eu acho que trazer conhecimento, né, de qualidade, de quem sabe, de quem conhece, de quem vive isso, né, é muito importante, né? Eu acho que é um divisor, porque às vezes nós falamos, faz o doutor, mas espera um pouco, né? Ele entende de recusa alimentar, entende de dificuldade, porque tem que ter um olhar mais ampliado, concorda? É uma especialidade. São Uhum. pacientes específicos com demandas e situações específicas. Precisa ter o olhar de um especialista, mas não de qualquer especialista, doutor Gabriel. De um especialista que tenha esse olhar, né, tão integrativo, tão precioso, né, que saiba ponderar também, né, respeitar a família, porque tem algumas famílias que precisam muitas vezes ter o tempo delas, né? E isso nós vamos falar nas próximas lives. Não adianta brigar com o pai, com a mãe, falar que não está querendo entender, que não está ajudando, né? Porque às vezes é muito difícil para a família aceitar. Já teve casos assim? Sim. Muita resistência, né? Muita resistência. E dá Que é para muito... entender Uhum. isso. Cirurgia, mas mudou, né? É outro conceito de cirurgia, uma outra situação. E eu acho que como a forma como é falado, né? Eu acho que é muito assustador. Ai, vai comer pela barriga. Né? As pessoas falam, vai comer pela barriga, vai fazer um buraco, vai direto no estômago. Meu Deus! Isso é assustador demais, né? Isso causa um pânico. Imagina uma mãe de um bebê, assim, já falar isso. Então, acho que também, né? Desmistificar, explicar, né? Conversar, eu acho que ajuda muito, né? Então, nós pedimos que, se você tiver, né, alguém que vá se beneficiar, né, com esse conteúdo todo aqui, com esse banquete, né, de conhecimento, compartilhe, né? Nossa live vai ficar gravada no IGTV e também vai subir para o YouTube. Queria mais uma vez agradecer, doutor Gabriel, sua participação, sua presença. E você gostaria de deixar um recado para as famílias de crianças que usam gastrostomia? O recado eu acho que a família, né, que topou a gastro, que garantiu qualidade de vida e que uma palavra que você falou muito, que é
não é porque está com gastro que não é um momento de refeição. Então, é mais uma oportunidade para troca e interação. Então, acho que Essa é a mensagem, né? Não é porque a criança faz uso de uma gastrostomia que ela tem que ficar distante, né? De todo momento, né? Que envolve comer e se alimentar. Eu acho que isso é a grande mensagem. Eu acho que foi o que eu mais aprendi quando eu tive, né, uma experiência, contato com essa abordagem integrativa e responsiva para essas crianças. E vem muito mais conteúdo por aí. Na próxima eu vou falar sobre, né, o trabalho fonoaudiológico nessa visão integrativa para auxiliar essas crianças e essas famílias. E damos seguimento até novembro. Tá bom? Sigam o nosso site, www.institutoinfantil.com.br. Lá você vai encontrar mais informações sobre dificuldades alimentares, vai conhecer o trabalho da nossa equipe de profissionais. Os contatos do Dr. Gabriel também depois vão ser disponibilizados para vocês, o contato do consultório. E nós agradecemos a presença de todos e a interação, e especialmente a você, doutor. Uma boa noite, muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Foi um prazer abrir essas lives. Com certeza. E obrigado por participar. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.